o atraso, mas que a gente já está de volta, né? Conseguimos resolver essa situação. E antes de começar, só um instante. E antes de começar, eu vou fazer a minha apresentação. Para vocês que não me conhecem, eu sou Vitória Ribeiro, sou atual diretora do time da Prospere. E hoje eu vim aqui para conversar com essas duas mulheres super incríveis aqui do Vale do São Francisco, para a gente dialogar um pouco, né, sobre gestão com pessoas. E aí a gente vai contar com a participação da professora doutora Avani Santiago. Ela atua no Colegiado de Administração da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, e tem vasta experiência em gestão de pessoas, ética, sustentabilidade e inovação, atuando principalmente nos temas que envolvem competência, gestão de carreiras, economia circular e desenvolvimento sustentável. A professora Avani, ela também atua como coordenadora do grupo de pesquisa do Laboratório de Carreiras e Desenvolvimento de Competências, do LCDC, Univasf, e criadora do Santiago Eco Amigas. É o Instagram, né, professora? Aqui, @amigas. Depois a senhora conta um pouquinho pra gente o que o Santiago Eco Amigas faz, tá bom? Ok. E também a gente vai contar hoje com Samara Oliveira, psicóloga de formação pela Univasf, é especialista em gestão de pessoas e pós-graduando em avaliação psicológica. Atualmente ela está atuando com avaliação psicológica e psicossocial para trabalhos que envolvem riscos, além de ser coordenadora do curso de psicologia da Uninasal e idealizadora do projeto Fora da Caixinha de Inovação no Desenvolvimento de Pessoas. Então são duas mulheres que têm um currículo super recheado aí, que trabalham com pessoas, que trabalham com inovação, com sustentabilidade e entre outros. Então espero que hoje a gente consiga aproveitar bastante, né, desse diálogo e consiga tirar muitos bons frutos. Eu acho que antes de começar, seria muito interessante a gente abordar primeiro o que foi que motivou a busca por, né? Para pegar o ônibus, e nessas regiões. Antônio, eu poderia desligar seu microfone? Mas, sem saber. Bora aqui para Pode ir. Mas, Roberto, do lado direito da capital é fechado. Do lado esquerdo, eu não falo. Mas dos dois lados é muito caro. Agora eu estou conseguindo falar, estou conseguindo escutar? Mas eu queria pedir para o senhor desligar seu microfone, que a gente está na transmissão, pode gerar... Desliga. Peraí. É o microfone da videochamada. Vamos ver se melhora. Eu saí até na sala agora. Não, mas o senhor tem como desligar o microfone da videochamada. Tem um botãozinho aí, formato de microfone, o senhor clica nele. E aí, eu acho até que é uma sugestão melhor, a professora compartilhou o link nos grupos, né? Eu não sei. E aí vocês vão lá no YouTube, fica super mais fácil para acompanhar e fazer a participação de vocês, porque aqui pode gerar algumas interferências e aí pode não gerar uma experiência legal para quem está assistindo via live. Pode ser? Legal, tô indo para lá. Obrigado, viu? De nada. Acho que, continuando, coisas que acontecem, sem problema. Quando a gente pensa em gestão com pessoas, e porque a gente resolveu trazer, é porque é muito pensando que a gente precisa das pessoas para fazer as coisas acontecerem, né? Acho que não só dentro da organização, mas como em outros lados, né, em outros processos da nossa vida. E também porque a gente está em um cenário de incerteza, onde a gente precisa, de fato, olhar para as pessoas que a gente trabalha, as pessoas que a gente convive, e também os medos, né, que podem vir e que geram por trás de tanta incerteza, né? Não tem em nenhum momento parece que a gente tem um direcionamento de que em X momento isso vai acabar, a gente vai poder normalizar. Então tudo é muito incerto, tudo é muito inseguro.
E a gente tem que lembrar que são pessoas, né? E pessoas, elas têm sentimentos e que isso faz parte. Então, essa foi uma das motivações que a Prospere buscou esse tema e buscou vocês duas também para poder dialogar sobre esse conteúdo. Eu acho que para a gente começar a falar, antes de falar de gestão de pessoas, acho que a gente poderia começar falando um pouco sobre o processo de evolução, né? E do RH e vai até a atualidade, das vidas atuais. Professora Vani, Samara, fiquem à vontade, assim, caso vocês queiram começar contando um pouco sobre esse processo de evolução até onde a gente chega, né, à gestão de pessoas. Ok, então boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite da Prospere para aqui nesta noite estar compartilhando e discutindo e dialogando um pouco sobre a gestão de pessoas, né? Nós estamos com o público, né, até de São Paulo, por causa do Natal que estava aí de outros lugares. Então, só fazendo um panorama, a Prospere é a empresa júnior do curso de administração da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e a Vitória Barreto, que preside e faz a mediação dessa conversa, é a nossa querida presidente. Né, eu estou aqui acompanhada nesta noite da Samara Oliveira, psicóloga, egressa do nosso curso, e assim, é um momento de muita felicidade, né, compartilhar. Então, boa noite a todos que nos prestigiam neste momento. Seria legal a Samara cumprimentar o público também, não é, Samara? Isso, né? Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de poder estar falando um pouquinho hoje sobre gestão com pessoas, né? É um tema que é muito interessante, porque tem toda uma evolução até chegar nessa proposta. Eu acho que a gente está vivenciando um momento que é um momento muito crítico, de crise, e eu acho que a gente tem esse momento para poder compartilhar, para pensar um pouquinho o que é gestão com pessoas, falar dos impactos que isso tem causado, né? E eu queria saudar a todos que estão aqui assistindo, né? Estou vendo que a gente está com um público até interessante, né? A quantidade de pessoas que tem aqui nessa live hoje. Então, para a gente poder refletir. Então, quem tiver alguma dúvida, pode comentar aí no chat, fazer as perguntas, e no decorrer da live a gente vai respondendo, vai compartilhando. Quem também quiser se colocar, pode se colocar, né, através de algum tipo de comentário aqui nos comentários, na nossa live. Ok, então, obrigada, Samara, obrigada à audiência. Vitória, retomando, você solicitou que a gente falasse um pouquinho da história, do histórico, né, do que é a gestão de pessoas. Então, a gente retoma, eu acredito, assim, a sociedade agrária, onde as pessoas a maioria das pessoas ainda trabalhavam na zona rural, ou até no começo, né, das indústrias. Então, essa gestão de pessoas, ela era feita basicamente em contratar pessoas, apontar o trabalho, a quantidade de horas que foi realizada e fazer o pagamento e a dispensa daquela pessoa, né? É um primeiro momento, assim, que esse momento que alguns teóricos aí chamam que a figura do gestor, hoje que a gente chama gestor de talento, gestor com pessoas, gestor do capital humano, naquele tempo era só um feitor. Não é, Samara? Na sequência, nós passamos para um ambiente que era o departamento de pessoal, que também o departamento de pessoal, essa gestão era feita de forma operacional,
voltado sempre para manter os custos de produção baixos. E uma coisa que eu ressalto é que em grande parte das empresas, as despesas com o pessoal, que nós da área de gestão de pessoas chamamos de investimento, corresponde a cerca de 70% do custo da produção, né, professora Liliane? Nós estamos aqui com uma economista, né, tá aqui na sala do debate, que ela pode aportar depois. Então, esse custo de produção com as pessoas equivale a 70%. E aí eu chamo bastante atenção da importância da gente estudar isso, não é? De a gente estudar a trazer um ambiente que garanta, a psicóloga Samara, que me acompanha, vai falar um pouco da saúde no ambiente de trabalho e da qualidade de vida, mas isso a gente precisa gerir de forma eficiente para que esse 70% do custo da produção corresponda a investimento e não custo. É interessante porque a gente não tem como falar da evolução do setor de gestão de pessoas se a gente não contextualizar com a evolução da sociedade em si, né? Porque lá atrás a forma de trabalho era uma produção mais familiar, né? E aí foi evoluindo, né, sem chegar até a primeira revolução industrial, na qual as máquinas já faziam parte como pós-trabalho, né, teve o êxodo rural, então as pessoas saíram da zona rural, foram para a cidade, então as redes sociais também estão muito imersas nisso. Então a gente não tem como falar de uma gestão de pessoas, uma gestão com pessoas, a gente não pensa como é que foi essa história até chegar aqui. Direitos trabalhistas, até quando a gente fala do que a gente está vivenciando hoje, inclusive com muitos direitos trabalhistas cortados, né, com um momento de crise por conta de uma pandemia, setores tendo que se adaptar, porque agora a gente está numa realidade que precisamos trabalhar muitos postos em home office, muitos postos com tecnologia. Acho que até é interessante a gente ter iniciado a live com essas dificuldades técnicas, porque é o que tem acontecido, né? As pessoas, elas, por mais que a tecnologia seja algo que está aí há um tempo, né? Anos 90 para cá é que começou a ter esse boom, de fato, de tecnologia e internet, mas ainda não tem uma habilidade tão grande, de fato, com esses instrumentos. Então, a gente tem uma dificuldade, leva um tempo para a gente se adaptar a essa nova tarefa. Então, quando a gente vai falar hoje de gestão com pessoas, e se a gente especificar gestão com pessoas nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, a gente precisa enxergar o indivíduo. A gente não tem como fazer uma gestão de pessoas colocando ele de lado e pensando por ele. Precisa ser algo muito contextualizado, pensando de forma muito individual, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e qualidade de vida, e que tem muito essa noção de pensar o indivíduo de forma muito subjetiva, como ele é, o lugar dele, né? É interessante quando a gente fala de gestão com pessoas, porque é visto como algo muito novo, né? Mas a gestão sempre foi com pessoas, não foi sem pessoas, né? A gestão, o indivíduo, ele sempre está ali, só que a forma que ele é enxergado, que se lida com ele, teve realmente uma mudança até hoje, mas ainda é muito, uma discussão que ela precisa estar sempre em pauta. A gente entender de fato o que é fazer gestão de pessoas, conseguir ter práticas que sejam práticas reais, e não seja só algo no discurso, né? Então é algo muito, muito interessante mesmo para a gente poder estar discutindo. E se alguém já quiser comentar alguma coisa, tá? E eu já queria, né, viu, Samara, fazer uma ponte para como se dava, e hoje ainda as pessoas costumam fazer a gestão baseado muito como se fosse gestão dos recursos humanos. Uhum. Então, na abordagem da administração científica, nós já acompanhamos caso de empresa de dizer assim, aqui na empresa é assim. Se você não tiver satisfeito, a porta da rua é serventia da casa.
não é? Então, há esse modelo autoritário, por isso que essa gestão de pessoas, e a gente quer pautar, é que o empreendedor, o empresário, ele pode ter uma ideia, mas essa ideia só se operacionaliza com as pessoas, não é? Nessa live EUA, nós tivemos um problema técnico com a conexão na internet, porque neste momento de quarentena, tem universidades dando aula usando as redes sociais ou dando aula remotamente, os webinários que a gente está vendo, mas foi alguém que está aqui atrás, a nossa querida Bárbara, né, que está aí atrás, ela que resolveu tudo para a gente estar aqui agora no ar, né, Mara? Vitória. É isso, né? Porque precisa ser algo contextualizado, né? Por exemplo, as cobranças agora, elas não podem ter o mesmo formato das cobranças antes da pandemia. Está em um contexto diferente. E aí, quando a gente pensa em gestão com pessoas, é isso, é você conseguir contextualizar o lugar dessa pessoa na organização, no contexto social, no contexto de mundo mesmo. Professora, a senhora falou uma questão que as empresas ainda vê como recurso, isso é algo lá dos anos 20, né? Dos anos 20, que era algo muito constante, o trabalhador ser simplesmente um recurso que era utilizado até a sua exaustão, né? E aí, quando eu digo exaustão, é uma exaustão e muito trabalhador morria disso, porque eram muitas horas de trabalho, né? Não existia limite em relação à idade. Você inicia a vida laboral, então tinham crianças que estavam nesse processo, né, gestante, não tinha licença maternidade, né, então, e você ia na exaustão, até porque o trabalho também era um trabalho muito mecânico, então você ia ali, inclusive muitas doenças laborais, né, movimento repetitivo, você ia lá, apertava, né, tem os filmes de Charlie Chaplin são muito conhecidos por isso, né, e aí você não servia mais, vinha outro lá e continuava apertando o parafuso, né? E ainda hoje tem muita empresa que tem essa visão, e tipo, tem muito tempo que se passou, né? Mas é algo muito presente ainda. Eu acho muito relevante esse processo de evolução, porque aí traz assim, a gente precisa trabalhar com as pessoas, né? Porque são as pessoas que formam as organizações, e aí entra também outro ponto, né? Qual o valor, qual o papel que essa pessoa desempenha dentro dessa organização? E aí quando a gente fala disso, de papel e valor, a gente hoje em dia ouve uma palavra que está em ascensão, que é propósito. Né? As pessoas, elas são movidas por propósito. Então, assim, como é que a gente pode abordar, como a gente pode trabalhar esse processo de valorização, de reconhecer o valor da pessoa e dentro desse cenário, né, que a gente vive? Eu vou deixar a psicóloga começar. É interessante porque a cultura do propósito, ela é alienante, né? Porque é motivador você ter um propósito de vida, né? São os seus valores pessoais, seus valores individuais. Inclusive, você vai estar muito mais motivado se você estiver em uma organização que tenha alinhamento com isso. Mas o que houve é uma forma muito alienante. E de cobrança, né? Porque você precisa ter um propósito e o seu propósito precisa ser igual de todo mundo. E é ganhar muito dinheiro, ter sucesso, enfim. Então, isso é alienante. Então, e é interessante porque sempre quando a gente fala do contexto social de trabalho, da relação de trabalho, existe algo que aliena, né? Sempre tem algo que está alienando. Então, a gente precisa refletir um pouquinho, né? Temos que ter um propósito, metas de vida, mas não precisa ser igual de todo mundo, você não precisa se comparar. Quando a gente vai num processo seletivo, a gente precisa entender qual é a empresa que a gente está fazendo processo seletivo para saber se tem coerência, congruência com os nossos valores, com o que a gente deseja. Mas a gente não pode estar se perdendo realmente nessa solicitação do mundo, né? É igual quando a gente fala assim, todo mundo tem que ser feliz. O que é felicidade? Primeiro a gente tem que questionar o que é felicidade. Todo mundo tem que ter um propósito, tá? Mas o que é um propósito? Primeiro ponto é a gente pensar o que é um propósito. O propósito para a Vitória é pode ser diferente do meu propósito, que pode ser diferente da professora Alvani, né? E não tem problema que seja diferente. Não tem problema também que você não saiba o que é seu propósito agora. Você pode construir, é algo que
você não precisa ter de forma imediata, né? Você vai construir no seu histórico profissional. A gente vê hoje, acho que não só hoje, né? 17 anos, saindo da escola, você já tem que ter sua vida toda desenhada. Isso é desumano. Então, até quando a gente fala sobre saúde na organização, saúde do trabalhador, a gente fala dessas fórmulas mágicas que alienam muito, né? Então, é interessante ter um propósito, mas a gente não precisa ficar nesse estresse e sempre estar correndo atrás de algo palpável que a sociedade define que seria o ideal. E aí por outro lado, né, se a gente for voltar à ética protestante, né, vamos dizer, o espírito do capitalismo, do Max Weber, você vê o trabalho com a relação do homem, apesar que o sentido da palavra trabalho tem a ver com tortura, né, na sua semântica, mas a realização do homem se dá pelo trabalho. E aí cabe a nós, como trabalhadores, como pessoa, e nos identificarmos, né, qual é a minha área de talento, desenvolver o autoconhecimento e desenvolver a minha carreira aproveitando os meus talentos. Eu chamo bem a atenção, assim, de repente você pega uma pessoa extrovertida, dinâmica, criativa e coloca ela num cargo financeiro. Ou às vezes pega uma pessoa mais tímida, mais pragmática e coloca, porque ela de repente se vê no posto de vendas, de marketing, que aquele perfil dela não está alinhado para aquela função. E eu digo que é a mesma coisa de você pegar um alicate de unha para arrancar pregos. Em vez de pegar o alicate próprio e arrancar prego, quer dizer, isso vai causar um sofrimento. E eu digo, não é só o sofrimento para a pessoa, o indivíduo, mas também o entorno dela. A família, os amigos, o próprio colega de trabalho. E quando a gente vê a gestão de pessoas, se há anos ou tem uma geração, né, que queria ter um trabalho e se aposentar naquela empresa, hoje os milênios, tem muita gente que trabalha com projetos. Eles não se adequam mais àquela estrutura de um horário, né, 9 por 5, 8 por 6, que ele vá para produzir aquilo. Mas ele quer feedback rápidos, ele geralmente tem um plano de carreira, projeto de carreiras, atentando para essas vertentes que a psicóloga Samara e professora Samara também pontuou. Eu acho interessante que vocês trouxeram um pouco sobre a questão de talentos, né? E que realmente, quando a gente se depara, eu já fui esse adolescente se você saiu da escola, você tem que adentrar direto à universidade, e muitas vezes não é aquilo que você quer, você queria fazer outras coisas, ou você não sabe o que você quer. E pensar também nessa questão de talentos, né? A professora falou sobre você pegar um alicate de unha para tirar pregos. Eu vejo muito como essa questão da estrutura, ela vem desde o início da nossa construção enquanto indivíduo, né? A gente visita e vivencia um sistema que diz que você precisa seguir isso para você ter um sucesso. Você precisa seguir o que é dito para você ter sucesso, para você ter uma garantia, enfim. E quando a gente sai desse ambiente, a gente vai para o mercado de trabalho ou vai para o mercado como um todo, seja como empreendedor, a gente percebe que a gente precisa saber em que a gente é bom e o que a gente não é bom. Então, assim, como é que trazendo assim, até uma perspectiva individual, a questão de talentos, assim, como que a gente pode estar identificando alguns talentos, alguns pontos que a gente poderia estar se potencializando, assim. Não sei se vocês conseguiram entender um pouco. É como trazer um pouco para essa realidade do pequeno, né? Porque gestão de talentos é uma coisa que a gente escuta muito do macro, né? As grandes empresas utilizam a gestão de talentos,
mas se puder aplicar na realidade menor, acho que seria muito bacana. Então, nós estamos trabalhando com um grupo de inglês, que é English for Innovation e Circular Economy. E uma das coisas, a primeira coisa que a gente fez foi entrevistar a equipe. E uma das primeiras perguntas que a gente faz é: o que você faz bem? E aí, muitos tiveram dificuldade, às vezes, de pontuar o que eles faziam bem. Aí a gente era muito pergunta: o que é que sua mãe, irmãos, ou os amigos, às vezes os amigos fazem até de uma forma assim meia lúdica, para mostrar, né, que a gente, alguma coisa que a gente faz bem. Então essa é uma forma da pessoa refletir sobre isso, o seu entorno, o que é que você está bem. E quando a gente faz desenvolvimento de carreiras, a gente pergunta: o que é que você faria até de graça? Não é? Então, essa é uma boa área que você tem para trabalhar. Com certeza o seu talento está ali, mas a psicóloga usa algumas ferramentas, testes que ela pode falar, né, Samara? É interessante porque quando a gente fala talento, a primeira coisa que vem é algo como se fosse algo inato, né? Que a gente nasce com aquele talento e aí não tem como desenvolver. O primeiro ponto é que talento é uma competência. Então, é uma competência que você pode desenvolver. A gente pode desenvolver de forma direta, através de alguns programas que são feitos de forma específica. A gente faz avaliação para poder verificar quais as competências que você já tem desenvolvida, quais as que você não tem desenvolvida, quais as que você está em desenvolvimento, e aí fazer um programa de desenvolvimento de talento. A gente desenvolve talento fazendo milhares de coisas na vida, né? Então, eu costumo dizer que muita coisa que eu vivenciei desde a minha infância, eu fui desenvolvendo, né? Até hoje, eu tenho algumas competências desenvolvidas. Durante a faculdade, eu não fui uma aluna, por exemplo, que só assistia a aula. Então, eu participei de projeto de extensão, eu participei de monitoria, eu participei de diretório acadêmico. Então, todas essas experiências me possibilitaram desenvolver talentos, né? Então, a gente vai desenvolvendo talentos a partir dessa experiência que a gente acaba se colocando, né? E aí tem uma coisa muito interessante, que o primeiro ponto para desenvolver talentos é autoconhecimento. Se você não se conhece, né, se você não sabe o que você sabe fazer bem, se você não sabe o que você não sabe fazer, tanto que quando eu faço processo seletivo, eu pergunto exatamente isso, eu não pergunto quais são suas qualidades e defeitos, né? O que é que você percebe que você poderia melhorar? O que é que você percebe que você não consegue fazer? Né? O que é que você percebe que você consegue fazer no teu dia a dia, sabe? Não precisa ser contextualizado só com o trabalho, porque talentos são competências que a gente tem, né? Então, realmente o autoconhecimento é o primeiro ponto. Então, se você se conhece, quanto maior o teu nível de autoconhecimento, melhor no teu desenvolvimento de talentos, né? Quanto melhor você se colocar em experiências, né, você vai desenvolvendo uma gama de competências. Então, isso é muito interessante. Então, fica dica para quem está nos assistindo aqui. E outra questão é que o desenvolvimento de talentos não é uma responsabilidade só do indivíduo. Tá? Por exemplo, a empresa ela tem uma responsabilidade nesse desenvolvimento de talento também. Mas a responsabilidade também não é só da empresa, não é só da organização. Tanto o colaborador como a empresa tem uma responsabilidade conjunta nisso. Então, ainda vemos empresas que simplesmente contratam e demitem, não está dando certo, contrata outra pessoa, não está dando certo e tem uma rotatividade altíssima, né? Empresas que conseguem, lá do programa do Jovem Aprendiz, né, e desenvolvendo o talento, até ele conseguir atingir um cargo de autogestão, acontece, né? É uma quantidade bem menor, mas acontece. E é interessante porque esse colaborador que ele é desenvolvido na empresa, que ele é reconhecido, que ele tem oportunidades, ele tem uma congruência com a empresa, ele tem um engajamento com a empresa muito maior, né? E até quando ele sai da empresa, ele faz o marketing da empresa. Ele sai, né, até essa nova geração, né, que está entrando no mercado de trabalho, é uma geração que ela não permanece muito nas empresas, mas quando ela é reconhecida numa empresa, ela sai porque ela está com outros objetivos,
ela fala bem daquela empresa, né? Ela recomenda aquela empresa para outras pessoas. Então, a empresa que consegue desenvolver seus talentos, ela tem um reconhecimento muito, muito maior, né? Então, acho que desenvolver talentos é algo extremamente difícil, né? A gente não está falando que é algo fácil, é muito difícil. Autoconhecimento também não é algo fácil, né? Mas eu acho que se a gente partir dos questionamentos, a gente olhar um pouquinho para a gente, acho que esse momento de quarentena tem possibilitado isso, né? Estar um pouco ocioso, parar um pouquinho para refletir sobre o projeto de vida, projeto de carreira, sobre as habilidades, para onde ir. Acho que ter esse momento de reflexão é interessante. E uma coisa que Samara destacou bem é esse processo de formação, né? Então, o talento, o desenvolvimento de competência é algo dinâmico e processual. E isso a gente não identifica só nos ambientes formais. Por exemplo, sala de aula, ambiente de trabalho. Mas também no dia a dia, em todas as atividades que nós podemos desenvolver, é forma de também ampliar as nossas competências e os nossos talentos. E quanto mais estímulo você tiver no seu processo, mais significados você consegue dar a informações e isso criar sentido para a sua vida. Então, às vezes, assim, quando você pega o jovem, que ele diz, mas eu não sei que curso eu quero fazer, eu não sei em que eu quero trabalhar. Eu sempre digo, vá fazendo, vá vivenciando, né? E como na universidade, outra coisa que eu ressalto, né? O que talvez uma coisa que a maioria da gente pensa, dos estudantes pensa que é o essencial é a sala de aula, mas eu acho que a sala de aula é o mínimo. E você precisa vivenciar a universidade no seu aspecto sistêmico, quer participando de empresas juniores, de projeto de pesquisa, de projeto de extensão, organizando eventos, fazendo trabalhos voluntários, tudo isso faz também melhorar o seu autoconhecimento e desenvolver talentos. É interessante porque eu lembrei do meu momento na graduação, né? Porque dentro da sala de aula a gente aprende muita questão teórica mesmo, que é extremamente importante, até porque nenhuma prática pode acontecer se não tiver um embasamento teórico. Então, foi muito importante estar em sala de aula, né? Mas participar de vários espaços, eu aprendi a fazer gestão de conflito no diretório acadêmico. Né? Outra gestão de diretório acadêmico, né? E aí, lá a gente sempre tinha que tudo era decisão democrática, então, quando as coisas são democráticas, precisa gerir muito os fundos, cada um tem uma opinião, porque cada um tem uma vivência. Então, eu aprendi a gerir conflitos ali, porque foi na prática, foi antes de eu me formar, foi antes de eu trabalhar em organização, foi ali que eu aprendi. Aprendi que eu preciso ouvir o outro antes de começar a dar qualquer tipo, tomar uma decisão. Eu preciso ser empática, né? Que às vezes a gente precisa recuar 2 passos antes de dar um 3º passo. Então foi ali na prática, né? Então eu lembro que quando eu tive a minha primeira experiência profissional, eu tive que gerir o meu primeiro conflito dentro da organização. Eu geri de uma forma muito melhor do que se eu não tivesse passado pela experiência do diretório acadêmico, né? Então, e acho que a gente precisa perceber que realmente não é só no ambiente formal, mas a gente precisa estar atento a isso e estar aberto também a essas experiências, né? Porque também conheço pessoas que participaram de alguns processos, né? Alguns espaços comigo, mas não estavam abertos à experiência, a aprender, e aí também não desenvolveram tanto. Então, também tem isso. Na psicologia, na minha abordagem especificamente, né, que é a análise do comportamento, a gente fala que o comportamento ele não é simplesmente uma ação, né? Ele é uma relação do indivíduo com o ambiente, com reforçadores, né?
Então, e a gente acaba tendo esse desenvolvimento de comportamentos que são direcionados para algumas competências no ambiente prático, porque a gente vai ter ali toda a nossa história de vida que vai contribuir para esse desenvolvimento. E aí, eu acho muito legal, porque você falou de talentos, né? E talentos, eles podem surgir através não sei se eu entendi direito, mas são competências que a gente desenvolve e que as experiências são importantes para esse processo de desenvolvimento. Sim. E aí, pensando muito nisso, como a gente poderia correlacionar também por exemplo, se a gente identifica os nossos talentos enquanto profissional, e sente que esse talento não é reconhecido pela organização, como é que a gente pode trabalhar isso de modo que, enfim, não sei, eu queria casar um pouco com qualidade de vida no trabalho, porque a questão de você sentir que seus talentos estão sendo usados, acho que é uma forma também de motivação, de engajamento por parte do profissional para com a empresa. Você se sentir valorizado no trabalho, né, que você faz, isso é crucial, né, para aumentar a qualidade de vida também no trabalho, né, que eu digo que a gente chama a atenção do trabalho, porque basicamente a gente passa 8 horas por dia, a maior parte do nosso tempo acordado, a gente passa num ambiente organizacional. Então, isso é importante para a qualidade de vida no trabalho. Então, você está desenvolvendo isso. E eu acredito assim, quando você está numa empresa que você não está usando o seu talento, não está se sentindo valorizado, você tem que prospectar novas oportunidades. E eu acredito também que o primeiro passo é ser transparente com a empresa, né? Se a empresa tiver o setor ou o gestor e abrir espaço para conversar. Qual é a sua opinião, psicóloga Samara? É interessante porque isso daí é uma ação crucial para o RH, né? Conseguir fazer essa mediação. E é interessante que a gente também precisa saber o que é que a gente está chamando de reconhecimento, né? Porque subjetivo, é a nossa percepção do que é reconhecimento. Então, às vezes você está sendo reconhecido, por exemplo, tem uma coisa que eu acho terrível, que é aquelas fotos do funcionário do mês, né? Então, as empresas acham que aquilo é reconhecimento. Para mim, Samara, não é reconhecimento. Eu ficaria morrendo de vergonha. Eu nunca seria funcionária do mês se eu soubesse que ia ficar minha foto na parede. As pessoas que se sentem reconhecidas com isso, né? Então, esse olhar precisa ser realmente um olhar muito individual da empresa. Saber o que é que para você seria um reconhecimento, saber o que para mim seria um reconhecimento. Tá? Isso é algo muito difícil, né? Essa individualização, essa personalização, né, desse reconhecimento. Mas é importante a gente saber o que é que a gente está chamando de reconhecimento e o RH ele precisa ter essa visão mais subjetiva do indivíduo. Agora, se você, de fato, perceber, né, que está incongruente os seus valores com os valores da empresa, e você já questionou o que é reconhecimento, percebe que não está sendo, de fato, reconhecida, você realmente precisa prospectar uma outra empresa. E outro ponto é, quando a gente vai participar de um processo seletivo, saber em que empresa a gente está iniciando. Não é só a empresa que te seleciona, tu também seleciona a empresa. Então, quando simplesmente você participa de um processo seletivo, não sabe os valores da empresa, não sabe a missão da empresa, não sabe como são as políticas dentro da empresa, você participa do processo seletivo, é selecionado, e no primeiro momento percebe que não dá conta das suas necessidades, é ruim. Então, por isso que é importante a gente pesquisar qual é a empresa que a gente está participando do processo seletivo, gerenciar um pouquinho a ansiedade para não participar da primeira oportunidade que surge, para a gente poder pensar um pouquinho, refletir se é interessante, e aí sim entrar numa empresa que está mais congruente com os nossos valores, nossos talentos, né? Por exemplo, quando eu faço processo seletivo, eu sempre tento ouvir a empresa, o que é que a empresa está oferecendo de fato, real. Porque às vezes a empresa diz que oferece algo, mas a realidade então eu tento escutar isso da empresa,
para quando eu for fazer o processo seletivo, eu conseguir escutar do cliente, né, do candidato, e ver se existe essa congruência. Porque se não acontecer isso, eu posso até selecionar o melhor candidato em relação à competência de fazer o trabalho, mas que não tem uma congruência em relação aos valores, e aí não vai para frente essa parceria. Porque o processo empresa-colaborador é uma parceria, né? Então, eu como colaboradora, eu como candidata, também preciso estar escutando isso, estar atento a isso, saber se realmente é o caminho que eu preciso seguir. Eu acho massa porque a gente falou de gestão de pessoas e ela abordou, foi por vários caminhos, né? A gente falou sobre processo histórico, a gente falou sobre talento, sobre propósito, e aí eu sinto que gestão de pessoas tem muito a ver com isso, né? De você olhar de fato para as pessoas, de você individualizar o processo. E aí, quando isso fez sentido de pandemia, onde a gente tem um cenário de muitas empresas estão demitindo, as pessoas podem estar produzindo menos, as pessoas podem estar mais ansiosas, né, se sentindo menos produtivas, menos úteis. Como que a gestão com pessoas, né, ele poderia estar atuando assim? Ou melhor, não, acho que essa é a pergunta mesmo, né? Porque quando a gente olha para o nosso colaborador numa situação desse, a gente tem que pensar muito também na qualidade de vida desse colaborador. Será que esse colaborador tem um espaço para isso? Será que esse colaborador está bem, ele está reagindo de forma positiva dentro dessa situação? Então, vamos abordar um pouquinho sobre qualidade de vida dentro de um momento de incerteza, de pandemia, e que obriga todo mundo, ou uma parte, a assumir um estilo de vida que antes não era nem pensado pela organização. Eu vou falar aqui de três práticas, né, de empresas que vai nessa direção, tá? Foram 3 coisas que aconteceram nesse momento de pandemia. O primeiro foi um gestor de pessoas, ele me ligou querendo que eu fizesse um atendimento, um acolhimento emergencial de uma colaboradora. A colaboradora estava passando por alguma situação naquele momento de trabalho, o gestor ele conseguiu reconhecer isso, e no momento ele fez um link para que eu fizesse esse atendimento emergencial. Então, tem um olhar individualizado. Ele poderia simplesmente ter dito, olha, você não está bem hoje, vá para casa. Teve um olhar individualizado, conversou com ela, pediu autorização para fazer esse contato comigo e eu fiz o atendimento. Outra prática, né, foi uma empresa que verificou que tem alguns colaboradores que estão tendo alguns sintomas de ansiedade nesse momento de pandemia, porque eles precisam, né, são uma das funções que são importantes nesse momento, que não podem trabalhar home office. E aí pediu para que eu pensasse uma palestra de forma contextualizada com a realidade desses colaboradores. São 10 colaboradores específicos desse setor, né? Então, eles não pediram para fazer uma palestra para a empresa toda sobre como gerenciar a produtividade em momento de pandemia. Não, eles perceberam que esses 10 colaboradores estavam com sintomas de ansiedade e que sinalizavam que era muito por esse contexto, pelo medo de estar trabalhando, saindo de casa todos os dias. Então, foi algo muito personalizado para esse grupo, né? E o terceiro ponto foi uma outra empresa que pediu para que eu fizesse um projeto para setores diferentes da empresa, levando em consideração exatamente as peculiaridades de cada setor, né? Então, eles fizeram primeiro uma pesquisa na empresa para entender qual era a demanda nesse momento, e aí, depois disso, a gente está fazendo um projeto bem personalizado para cada grupo. Então, tem alguns grupos que vai ser palestra, tem outros grupos que é oficina, tem outros grupos que é atendimento. Então, são coisas bem personalizadas. E são empresas grandes. Em empresa pequena, você tem uma quantidade menor de colaboradores, você consegue enxergar de forma mais individualizada. Empresa grande já é mais difícil, né? Mas eles conseguem perceber isso e utilizaram algumas estratégias para conseguir captar. Então, são estratégias que são de gestão com pessoas, né? De você enxergar o indivíduo. E é interessante porque você enxerga o indivíduo, você faz a proposta de alguma ação, mas essa proposta também é pactuada com eles. Não é simplesmente porque eu, gestora de pessoas, acho que é importante e vou fazer. Não, né? Vou perguntar a eles, vou fazer uma pesquisa, vou trazer a proposta e aí vou articular para ver o que seria melhor. E aí, Samara, né, a gente fala de uma empresa maior, né, mais estruturada,
E se você for pensar no pequeno empreendimento, ou às vezes na pequena empresa, a gente não pode perder de vista que o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, ele também é uma pessoa. E ele tem as limitações dele, porque às vezes o pequeno empresário e o empreendedor, ele vive num apagar incêndio. Não é que, eu digo assim, é como aquela família que o pai ou a mãe está ali batalhando pela sobrevivência dia a dia. Às vezes ele esquece do contato em casa com a mulher, ou a mulher com o marido e com os filhos, porque está nessa questão. Então, aí eu chamo a atenção da gente ter cuidado um com o outro e enxergar o outro, independente de ser o empresário, o trabalhador, o empreendedor. E nesse momento que a empresa consegue ter uma assessoria psicológica, né, da qualidade oferecida pela Humaniza e da Samara, a gente sabe que ela tem esse background, mas muitas vezes não tem. Aí eu chamo a atenção do trabalho da Prospere, né, Vitória? Isso. Que é um trabalho dos estudantes de administração. Tem a Paracer, que é outra parceira nossa do Laboratório de Carreiras e Desenvolvimento de Competência, que é a empresa Júnior do curso de psicologia, que eles, orientados por professores e outros profissionais, oferecem também esse tipo de assessoria. Então, assim, vamos cuidar da gente e cuidar do outro nesse momento. É interessante. Para manter a qualidade de vida, né, Samara? Não só o trabalhador, mas o empresário, o pequeno empresário. É interessante porque quando a gente fala de prática de gestão com pessoas, você pode fazer uma demissão mais humanizada também, né? Uma demissão que você possibilita uma recolocação desse trabalhador em outra empresa, já que você não consegue mantê-lo por conta da pandemia, porque não consegue manter realmente o salário. Então, existe, mesmo nesse processo de demissão, você fazer de uma forma mais humanizada, prezando pela qualidade e pelo reconhecimento que o colaborador ele produziu na sua empresa, a parceria que teve, né? A gente não é um momento muito delicado porque tem muita empresa que realmente não consegue manter o colaborador. Eu vi algumas campanhas, né? Se você conseguir manter o seu colaborador, mantenha, pense de uma forma macro. Mas tem empresa que mantém aquele colaborador no dia a dia já é muito difícil. Imagina sem ter nenhum recurso entrando, né? Essa demissão também pode ser uma demissão de forma humanizada, cuidadosa, né? Fazendo uma tentativa de recolocação, né? Uma coisa simples que eu vi em uma empresa que, quando ela faz o processo de demissão, tanto ela disponibiliza os currículos para outras empresas que fazem parte da rede, como ela tem uma rede em relação a cursos online, então ela disponibiliza para esse colaborador que ele possa se atualizar nesses cursos, né, que são cursos gratuitos. Ela faz toda uma orientação em relação ao seguro-desemprego, então, assim, ela dá todo um suporte, inclusive na demissão, né? Então isso também é algo muito, muito importante quando a gente fala desse cuidado com o outro. Gente, a gente está chegando em 48 minutos de live. A gente se empolga, enfim. Quero agradecer a vocês. Eu vou checar. Eu estava checando aqui o chat e não teve, por enquanto, nenhuma pergunta. Então, eu vou abrir para vocês fazerem as considerações finais. E aí, se o pessoal tiver alguma pergunta, eu repasso aqui. Mas até então, eu vi os comentários da galera dizendo que gostou muito. E que hoje, até teve um comentário de uma pessoa que hoje em dia o que mais temos nas redes sociais são pessoas que te dizem como ter sucesso, mas cada um de nós temos idealizado em nossas mentes, né, o que é o sucesso. Então, eu acho que vai ter muito sentido com o que a gente falou. E vou abrir para vocês fazerem as considerações finais e ver se alguém faz mais alguma pergunta. Eu queria agradecer, né, o convite para essa live.
eu gosto muito de falar um pouquinho, né, compartilhar um pouquinho, dividir um pouquinho o que eu aprendi durante esse tempo. Eu costumo falar que eu ainda sou recém-formada, embora em junho eu fiz 7 anos, né, de formada, mas minhas experiências na Univasf, minhas experiências no diretório acadêmico, isso tem sido muito importante para quem eu sou enquanto profissional, e a cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Eu acho que estamos vivendo um momento que é muito delicado, né, da nossa sociedade mundial, não é algo específico aqui no Brasil, e que cuidar do outro se faz necessário. O ficar em casa é o maior gesto de cuidado ao outro. Você evita a proliferação da doença. É difícil ficar em casa confinado, né? Muitas questões psicológicas, ansiedade, estresse surge, o trabalho, a produtividade também. A gente fica nessa gama de ter que produzir. Então, é um momento muito delicado para quem está em confinamento, quem está em casa, mas logo a gente vai passar por tudo isso, mas a gente precisa cada um fazer a sua parte, né? Acho que quando a gente fala de sociedade, de pessoas, de organização, a gente está falando de cada um fazer a sua contribuição. Então, que cada um pense um pouquinho e contribua para que a gente saia logo disso tudo. Ok, Vitória e demais da Prospero, eu queria agradecer a vocês, um abraço aí para a Bárbara, que está aí na técnica, agradecer aqui a companhia de Samara, foi, né, um aprendizado, já aproveitar para convidá-los para o nosso 13º Encontro Semestral de Carreiras Univasf, que acontecerá de 8 a 12 de junho, também pelo YouTube, na plataforma. A Ecoforte Oswaldo de Souza será a empresa âncora nesta sessão. E o tema vai ser tempo assim de pandemia. Eu acredito que as crises também nos trazem oportunidades. Então, esse momento aqui foi uma oportunidade que também que essa crise nos trouxe, né, a gente aprender novas coisas e procurar a gente aproveitar esse tempo para descansar novas coisas, realizar o nosso trabalho de forma efetiva. E o que eu chamo a atenção muito, prestar muita atenção no outro, né, de quem está com a gente, de cuidar um do outro, que isso a gente precisa muito. Eu também agradeço muito a vocês por terem topado, assim que eu fiz o convite, por também ter construído esse momento. A Prospere fica muito feliz, né? A gente está realizando o programa Supere desde o final de março, não lembro mais, mas a gente iniciou, foi entre abril, e agora a gente vai finalizar agora em 29 de maio, com a última semana. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo, com o time, fazendo isso acontecer, levando conhecimento para outras pessoas, sabe? Eu acredito que o momento também é esse, de olhar para cada pessoa, de olhar para a gente também. E acho que vocês conseguiram abordar muito bem, a professora Vani, quando falou do microempreendedor, que ele também é uma pessoa, né? O líder, ele é uma pessoa. E esse líder também olhar para ele, reconhecer que ele também é uma pessoa. Então, acho que é isso. As pessoas não fizeram perguntas, só de comentários, parabéns, excelente colocação, enfim. Acredito que a gente já pode encerrar. Muito obrigada mais uma vez para vocês que nos assistiram. E uma boa noite para todo mundo.